Antes de começarmos, eu queria fazer um agradecimento especial para a Playmóvel, a patrocinadora desse vídeo. Esse episódio é patrocinado pela Playmóvel, uma operadora 100% digital que conecta você com qualidade e eficiência. Se você quiser saber um pouco mais, entra no site deles, playmóvel.com.br, e descubra os planos e serviços incríveis que ele tem. Com a Playmóvel você resolve tudo pelo app, sem muita burocracia. Todos os seus gigas acumulam para o mês seguinte, então não precisa se preocupar com multas nem fidelidade. Acesse playmóvel.com.br. Valeu! Tamo junto, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um Jovius News Podcast. Hoje uma edição muito diferente e muito especial. A gente está se aproximando do 20º Encontro Internacional Forte, que vai acontecer em São Paulo. E para aquecer os motores, para a gente começar, eu trouxe aqui esses professores para falarem com a gente. A gente vai explicar mais ou menos o que vai ter nesse curso, nesse encontro. Eu trouxe umas perguntas aqui para eles darem uma palhinha do que vai ser abordado no curso. Então a gente separou umas perguntas que a gente vai estar fazendo aqui e vamos começar apresentando os convidados de hoje. Aqui do meu lado eu tenho o professor Dr. Milton Rocha de Moraes. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Temos aqui o professor Dr. Herbert Simões. Muito bem-vindo. E temos aqui o professor Tiago Rosa. Muito bem-vindo também. Obrigado. Eu vou começar com o professor Dr. Herbert Simões. A gente gostaria de começar falando principalmente do seu foco em prevenção do envelhecimento. Agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma honra poder estar contribuindo para os ouvintes aí, dos seguidores que vocês têm nas redes sociais. Trabalhar com, vou dizer assim, o anti-envelhecimento é uma coisa que me fascina atualmente. Porque, inicialmente, eu como atleta que fui, né, e sou ainda atleta master, eu busquei o curso de educação física e ali comecei a fazer iniciação científica. E no início eu trabalhava com avaliação física e prescrição para atletas, né? Então, protocolos de avaliação funcional para atletas, né, era o foco. Aí, quando eu encontrei aquele limiar glicêmico, que era a identificação de um parâmetro de aptidão aeróbia, que a gente geralmente avalia pelo lactato, mas a gente descobriu que dava para fazer isso pela glicemia. E percebemos que existe uma intensidade ótima de exercício na qual a glicemia caía, depois voltava a subir, e aí falei, isso aí pode ser interessante para o diabético. Aí o Herbert, que já estava circulando na ciência, tal, muito mais voltado para a fisiologia do exercício na performance atlética, eu comecei a ver um potencial de aplicação em grupos especiais. Aí eu fui circulando inicialmente para o diabetes tipo 2. E ao estudar diabetes tipo 2, me abriu um campo assim, porque o diabético ele tem muitas outras comorbidades, né? Ele geralmente tem sobrepeso, ele tem problemas cardiovasculares, né? A exemplo da hipertensão arterial. E aí eu comecei a me deparar com um campo de conhecimento muito vasto. E aí isso exigiu de mim, do meu grupo de pesquisa, começar a estudar os efeitos do exercício na prevenção e tratamento dessas doenças, que são de fato relacionadas ao envelhecimento. Aí eu comecei, nesse momento eu estava me tornando atleta master e já estava competindo. No primeiro campeonato mundial que eu fui, que foi na Áustria, aí eu cheguei lá, cara, eu vi aqueles senhores de 80 anos, 90 anos, fazendo skip, correndo, saltando distância. Eu falei, cara, nós estamos estudando lá o diabetes tipo 2, a hipertensão, e aí eu vejo que esses caras estão aqui correndo, estão preocupados com a próxima competição. Aí começou a me despertar alguma coisa de diferente, que aqueles caras não tinham a idade biológica tal qual a idade cronológica deles. Eles eram visualmente mais jovens. E nos primeiros bate-papos que eu comecei a perceber realmente esses caras são mais jovens. E aí eu comecei a ter interesse em fazer pesquisa com o exercício anti-envelhecimento. Nesse momento, aí eu tinha contato com o Tiago, ele estava terminando o doutorado dele, ele estava com aplicações muito interessantes nos limiares em grupos em determinadas condições, né? Ele tinha isso no modelo animal. Eu lembro que estava fazendo determinação dos limiares em animais Zucker, né? E aí o Tiago começou a trocar ideia comigo, né? Eu era um cara que estudava muito limiar, eu me aproximei, fiz amizade com o Tiago, né? E eu já tinha boas referências do Tiago por causa do professor Milton aqui, né?
E daí eu descobri que o Thiago era um cara que sacava muito, estava na bancada, entendia de biologia molecular e entendia muito sobre estresse oxidativo. Ele dominava muitos protocolos para você identificar, medir variáveis que nos remetiam ao balanço oxidativo dos caras. E nesse momento já estava estudando o anti-envelhecimento e sabendo que o estresse é o que mais envelhece, convidei o Thiago para vir fazer uma visita e tal, ele começou a vir instrumentalizar meus alunos, né? No final acabou dando certo ele vir fazer um pós-doc aqui e naquele momento a gente já estava com uma aluna e com a contribuição do pessoal da biologia molecular já medindo um comprimento de telômero de atletas master. E aí a gente começou ao longo desses anos, né, lá atrás, começamos a dar uma contribuição importante dos mecanismos pelos quais as pessoas envelhecem, né? E quais as intervenções que nós poderíamos na prática fazer para desacelerar isso. Isso, para mim, deveria ser política de Estado, porque ao desacelerar o envelhecimento, você se afasta das doenças crônicas que foram algumas dos meus primeiros objetos de estudo que eu falei aqui agora para você. Ô Herbert, fala um pouquinho do telômero, porque eu não sei se todo mundo identifica o que é, mas é algo muito interessante que você já teve uma sacada disso há muitos anos atrás, e eu acho que vale a pena explicar que é algo bem legal. Sim. Aí nesses estudos, né, sobre o envelhecimento, né, porque para tentar falar do exercício anti-envelhecimento, a gente teve que estudar e descobrir por que a gente envelhece, né? Então, existem vários mecanismos propostos para o envelhecimento e marcadores que são utilizados para verificar o quão velho é o indivíduo, né? Existem alguns marcadores, alguns fenótipos corporais, assim que a gente mede da educação física, mas existem alguns biomoleculares que são medidos a nível celular, né? Nós temos mais ou menos 100 trilhões de células no nosso corpo e quase todas essas células, algumas poucas, não têm mais o núcleo, né? Mas a maioria tem núcleo, tem conteúdo genético ali dentro, que são os filamentos de DNA que formam os nossos cromossomos. Ali está a nossa receita do que nós somos. Nas extremidades dos cromossomos existem estruturas chamadas telômeros. Essas estruturas é como se fosse o cadarço a ponta do cadarço de um tênis. E conforme nós vamos envelhecendo, esses telômeros vão encurtando. Porque conforme a gente vai envelhecendo, essas células passam por mecanismos de reparo, elas têm que se regenerar, se duplicar para reparar tecido, etc. Né? E aí isso significa que vai encurtando essa ponta dos cromossomos. Chega um ponto que ela fica tão curta que o indivíduo ele apresenta também o fenótipo de velho. Aqueles indivíduos que estão nitidamente mais envelhecidos, assim, aqueles indivíduos têm os telômeros mais curtos e a gente conseguiu padronizar a medida do comprimento de telômeros nos leucócitos dos atletas e dos grupos controle que nós estudávamos, né? Então foi muito interessante, esse foi um dos marcadores que nós estudamos. Era possível a gente comparar, por exemplo, grupos de indivíduos de meia idade que eram atletas master e os indivíduos que eram sedentários, e os atletas master tinham um comprimento de telômero que era quase o dobro dos não atletas. E uma vez degradado, tem como recuperar esses telômeros? Olha, isso é uma coisa muito discutida na literatura, né? Infelizmente, embora existam enzimas, como a enzima telomerase, que ela consegue fazer uma reposição do telômero, ela não consegue repor 100% por completo os telômeros. Então, não é possível, não dá para afirmar que você possa alongar os telômeros. O que acontece é que existem, de fato, alguns estudos que mostraram telômeros mais alongados após o treinamento, após certas intervenções. É que existem outros mecanismos, por exemplo, né, de autofagia, por exemplo, que o exercício induz isso. A autofagia é quando a célula faz a própria digestão, né, de reparo de organelas e tudo, né. Então você tem a apoptose, que é a morte de células. Acontece que é possível que, por meio de alguns mecanismos do exercício, quando ele é bem realizado, né, na dose certa, a recuperação, a frequência semanal, você pode provocar, induzir mecanismos de autofagia e acabar que selecionar mais as células novas, e as velhas você pode acabar diminuindo. E aí, como a medida de comprimento de telômero é uma média das células que você tem, esses indivíduos, eles podem, é como se você jogasse peso morto para fora do barco, e aí ficou com aquilo mais renovado, né? Por exemplo, a sua geladeira, se tivesse coisa ali que fosse estragar,
e você pega e tira tudo que não é bom, né? E fica o que é bom, e aí a tua geladeira fica mais limpinha, mais saudável, entre aspas. Então, uma ideia é essa. Eu diria que existem, assim, alguns problemas metodológicos, às vezes, e é difícil você afirmar que o telômero se alonga. Mas é certeza que você pode preservar esse telômero ao longo da vida. E em qualquer momento que você começar, você pode melhorar a sua fisiologia de modo a ter mecanismos de proteção que vão, de maneira significativa, atenuar o encurtamento desse telômero. Entendi. Legal. E aí o senhor falou dessa, né, nessa parte de limiar glicêmico, falando de glicemia e tudo. Uma coisa que eu vejo muito em academia são pessoas que chegam ali e acabam tendo algum problema, talvez, tipo, não comeu direito, tá com algum problema mais imediato. E eu queria saber, tem alguma precaução que deve ser tomada para evitar hipoglicemia, hiperglicemia durante a atividade física? Olha, por incrível que pareça, eu acho que a principal precaução que você pode tomar para evitar a hipoglicemia durante o exercício é selecionar bem o que você vai comer. Às vezes é por se alimentar que você tem hipoglicemia reativa durante o exercício. Por quê? Porque nós temos... o principal controlador da homeostasia é o sistema nervoso, mas o segundo principal controlador é o sistema endócrino. E no caso tem um hormônio que chama insulina, ele é produzido pelo pâncreas, ele é produzido para regular a sua glicemia. Então, digamos que você come um carboidrato, ele vai ser digerido e vai aumentar a sua glicose no sangue, isso chama glicemia. Quando aumenta a glicemia, o pâncreas dispara a liberação de insulina, ele vai agir em receptores de todas as células e fazendo essa captação de glicose. Se a liberação de insulina for muito alta, a captação também vai ser, e aí produzindo uma hipoglicemia reativa. E quando é que vai acontecer isso? Quando o indivíduo, por exemplo, fizer a ingestão de um carboidrato de alto índice glicêmico antes do treino. Tem gente que vai treinar e vai lá, toma um copo de Nescau com leite, ou come doce, come pão branco e vai para a academia, né? Algumas pessoas podem ter um episódio de hipoglicemia por causa disso, entendeu? Inicialmente sobe a glicemia, dispara a insulina, que vai regular essa glicemia para baixo a ponto de ter uma hipo, porque durante o exercício a captação de glicose também é estimulada, independente da insulina. Só que aí você tem o efeito da insulina que você aumentou de maneira exacerbada por causa de uma refeição inadequada, mais o efeito do próprio exercício em captar essa glicemia, você pode ter uma hipoglicemia reativa. Não são todos que têm, mas alguns têm. Mas a maioria que faz uma alimentação que não é ideal tem prejuízo no desempenho. Eu falo para os meus alunos, meus atletas, comeu pão e foi treinar? Tal, amanhã você come uma maçã só. Coma metade de uma maçã e vai. Mas não sinto que não passa minha fome. Não, você come vai, meia maçã e vai porque você vai sentir. Aí depois eu conversei aí, foi bem, nossa, professor, rendeu bem. No começo parecia que não, depois o retreino foi. Eu estava numa energia, né? Então é porque fez uma alimentação que não é hiperglicemiante, como uma fruta, uma maçã, por exemplo. Muita gente fala que é porque eu não tô com glicogênio suficiente, mas o glicogênio é muito anterior, ele acumula por muito tempo, né? Não é imediato assim, né? Muito dificilmente o indivíduo não vai ter glicogênio suficiente para fazer o exercício, só se ele estiver fazendo uma dieta de restrição calórica severa, tiver com uma hipoglicemia... com níveis de glicogênio tão baixos, mas é muito difícil. Sabe por quê? Porque durante o exercício, o glicogênio que você usa é o glicogênio muscular. Isso. E o hepático é menos, né? Mas você vai depletando o hepático durante os períodos que você está sem se alimentar. Mas, no entanto, existem mecanismos contrarreguladores, né? Existem hormônios, por exemplo, que vão transformar aminoácidos em glicose. O corpo tenta manter a glicemia. É difícil falar que é por falta de comer. Tem muita gente, pelo menos as pessoas saudáveis, né? É bom que se diga isso, porque não dá para falar que o que eu estou falando aqui vai servir para todos. Mas as pessoas saudáveis que têm um metabolismo bem reguladinho, pode fazer treino em jejum e tudo, porque ele tem reserva para isso. Ele tem reserva, ele tem mecanismos para mobilização das suas reservas. Depois você vai repor, né? Tá? Então tem muita gente criando muito paradigmas assim, de que se eu fazer o exercício, se eu não comer antes, eu vou passar mal, eu vou ficar fraco e tal. Tem que experimentar fazer, mas o ideal é procurar a orientação de um nutricionista, de um bom nutricionista, que vai dizer o tipo de dieta que tem que fazer, se tem ou não que fazer no pré-treino, porque não é todo atleta que precisa também. Tem atleta cujo o gasto calórico numa sessão de treino é enorme, né? Os volumes de treino são altos, mas tem outros que não. Essa é uma das dificuldades que eu tenho tido com alguns nutricionistas que atendem meus atletas. Eu tenho atletas que são velocistas, né? E o gasto calórico do velocista no treino é muito baixo. E ele usa mais o sistema ATP-CP, ele fica mais na pausa do que no exercício, os velocistas.
né? E aí, quando recebe dietas, às vezes a nutricionista... Não, ele é corredor? Ah, ele é corredor. Só que esquece que ele é velocista. No corredor velocista é uma coisa, o corredor fundista é outra coisa. Então, se é um corredor velocista e o nutricionista entender que ele é um corredor... E quanto tempo você treina? Pergunta para o atleta. Ah, eu treino durante 2 horas por dia. Ela, nossa... Só que essas 2 horas é um aquecimento leve, alongamento, mobilidade, coordenação, tem muita pausas longas, né? Sistema TPCP. E aí, só que aí ele vem com uma prescrição dietética que inclui um pré-treino, um pós-treino, alguma coisa, aumenta carboidrato tal. E aí, quando eu vejo, o meu atleta está aumentando peso e está desenvolvendo massa muscular e está atrapalhando o meu trabalho. Então eu tenho que tomar muito cuidado, eu gosto de conversar com os nutricionistas que atendem meus atletas, passar artigos para eles terem uma noção, porque às vezes a própria formação da universidade vem muito focada para 2 grupos principais. Os corredores de endurance, que são centenas de milhares de atletas de endurance que tem no Brasil, e é um público-alvo interessante para o mercado, para você atender, né, no consultório, nutricionista. O outro grupo é o pessoal de academia para hipertrofia. Então está muito focado em hipertrofia e endurance. Mas eu trabalho com um público que ali não é nem isso, nem uma coisa nem outra, né? Então tem que tomar cuidado, analisar bem, né, qual é o atleta que você está falando. Ô Herbert, aproveitando que você está falando bastante sobre a questão da glicemia, do limiar glicêmico, e que você falou do envelhecimento e o atleta envelhecendo melhor, né? O que você acha desse aspecto da glicemia, dos carboidratos, no processo de envelhecimento? Uhum. Porque, ao que parece, pessoas com diabetes, por exemplo, envelhecem precocemente, né? Entre outras doenças. Como é que você enxerga essa questão do metabolismo em geral, especialmente dos carboidratos, nos atletas e no envelhecimento? Endurance, velocista, o que você tem visto disso? Excelente pergunta, Thiago, excelente pergunta. Se me falasse que marcador que você sugere para a gente ficar controlando para desacelerar o envelhecimento? O mais simples e acessível para todo mundo é controle da glicemia, controle glicêmico. Por quê? Porque tem 2 vias metabólicas principais, a via da AMPK e a via da mTOR. É como que fosse, uma é do catabolismo, do estresse, a outra é a via do anabolismo e tal. Só que essa via do anabolismo, da mTOR, embora ela seja importante, se ela ficar hiperestimulada muitas vezes ao dia, né, ela tem associação com câncer, tem associação com muitas outras doenças, né? Enquanto que a via da AMPK, que é a via do estresse, ela é uma via que ativa genes do estresse. Esses genes ligados à sobrevivência. Isso inclui a expressão de umas proteínas que são as sirtuínas que nós estudamos, né? E por que eu estou falando isso? Porque cada vez que o indivíduo faz uma ingestão de algum alimento, principalmente carboidrato de alto índice glicêmico, porque o carboidrato não é o vilão, o problema é o carboidrato ser de alto índice glicêmico. Isso vai elevar a glicemia, vai ativar a via da mTOR e vai inibir a via da AMPK. Acaba que prejudica a resposta adaptativa dos atletas em expressar, por exemplo, proteínas que os deixariam saudáveis, como as sirtuínas, por exemplo. Então, por isso é desejável você evitar picos de glicose, controlar sua glicemia, porque a hiperglicemia está associada a um envelhecimento acelerado. Porque quando você está com hiperglicemia, você está com hiperinsulinemia. E a hiperinsulinemia ativa a via da mTOR e inibe a via da AMPK. Dificilmente você vai ter num ambiente fisiológico um indivíduo hiperinsulinêmico com níveis de sirtuína elevados. Esse cara está com sirtuína baixa. Esse cara, portanto, não está ativando os genes da sobrevivência. E esses genes da sobrevivência são eles que responsáveis, por exemplo, aumento da angiogênese, aumento da expressão de proteínas que vão, por exemplo, proteger o telômero. Essas sirtuínas, elas estão relacionadas à desacetilação do DNA, melhorando a expressão gênica de outras proteínas que vão melhorar a função. Nós temos observado nos nossos estudos preliminares, nas primeiras análises, que aqueles atletas que têm o melhor desempenho, eles têm relação com sirtuínas. Ontem mesmo eu rodei nos atletas master pela primeira vez a estatística, junto com o Alisson, que é lá da iniciação científica, que quanto maiores os níveis de sirtuína dos caras, menor era a taxa de decaimento de desempenho por década. Entende? Uhum. A correlação foi moderada, mas foi significativa. Entendeu? Então, ou seja, se ele tem a sirtuína mais alta, é porque o quê? Ele treina e porque provavelmente o hábito de vida dele, o que inclui a ingestão de alimento de baixo índice glicêmico, tá adequada. Então ele deve ter uma insulinemia normal em vez da hiperinsulinemia.
E para isso ele deve ingerir talvez um aporte de carboidratos dele deve ser do tipo mais saudável, né? Ele regula melhor a glicemia. Então ele tem essa sirtuína mais alta. Por ter sirtuína mais alta, ele tem telômero mais longo, ele tem a função mantida. E em vez de perder 10% da sua forma física a cada década, eles perdem de 4% a 6% só. E por isso, com essa taxa de decaimento menor, eles têm melhores desempenhos e são os caras que estão mais próximos do recorde mundial da categoria. Perfeito. Herbert, aproveitando aqui já que a gente vai fazer essa mesa redonda no dia 26/7, lá pela Forte Editora, nos seus estudos de envelhecimento, você vai deixar só no ar assim, existe um exercício melhor que o outro para retardar o envelhecimento? Ou seja, o que é melhor? O aeróbio, esteira, bicicleta ou musculação? Se eu tivesse que dar isoladamente, haveria algum indício pelos seus estudos? Atletas velocistas, de força, potência, eles têm um telômero maior que os maratonistas, triatletas? Vocês já viram algo sobre isso? O Thiago aqui tá de prova aqui, é que conforme a gente foi aumentando o banco de dados, a gente ia rodando estatística. E aí, no início, dava uma tendência do atleta velocista ter telômero mais longo. Depois que foi aumentando o N, depois não existiu. Depois coletava mais dados, às vezes davam effect size lá, tava uma tendência a ser mais favorável para o velocista. Só que o velocista, diga-se de passagem, ele também treina aeróbio. Então, o que eu tirei disso e que eu quero discutir, eu acho que as duas vias são importantes, porque o treinamento aeróbio também, ele é muito bem conhecido por aumentar essas sirtuínas. Só que também a gente sabe que o estresse oxidativo tem um potencial de encurtar o telômero. E o exercício prolongado, diariamente, né, se em excesso, ele pode contribuir também para esse estresse oxidativo no telômero. O ideal é achar a dose e combinar os dois. E aí, no curso, eu pretendo discutir exemplos de dose e principalmente falar de marcadores de recuperação para você mapear isso, porque se você encontrar a dose individualizada de cada um, combinar os dois tipos de treino, né, pode ser um caminho principal para o anti-envelhecimento. O que você acha, Thiago? Olha, pelo que a gente viu ao longo do tempo, a questão de volume de aeróbio dentro dos treinos dos velocistas é um volume um pouco menor, né? Mas existe, né? Mas de certa maneira não é o suficiente, talvez, para a gente ver aquele estresse oxidativo tão característico do treino de endurance, né? Muito embora eu acho que fazer algum protocolo de treino é o principal ponto de partida. Independente de qual seja. Sair do sedentarismo fazendo o que gosta. Então, eu gosto de correr, eu gosto de pedalar, eu gosto de musculação. Acho que não importa muito a partir do momento que você sai do sedentarismo. Acho que o pior problema que a gente tem não é o tipo de exercício que a gente vai aplicar, mas tirar as pessoas da falta do exercício e da atividade física. Então, esses dois aspectos são relevantes, né? Tanto aumentar a atividade física diária, porque também tirar a pessoa para fazer exercício meia hora, 1 hora, é muito bom, mas também tem a questão do indivíduo passar o resto do tempo do dia sentado, o que gera um comportamento sedentário, e isso também tem sido discutido, né? E acaba sendo um problema relevante. Mas, ao que tudo indica e ao que a gente visualiza dos dados que o Herbert vem liderando, é bem interessante a questão do velocista, porque tem boa massa muscular, tem boa força, tem boa aptidão aeróbia e parece ter isso de maneira relativamente boa para vários aspectos, um espectro de aptidão física amplo. Não é extremamente forte como um levantador olímpico, não tem um VO2 máximo alto como um maratonista, mas ele está bem em muitos aspectos, embora a velocidade seja a prioridade principal, né? Perfeito. Ótimo, Thiago. Uma complementação. O Thiago foi perfeito aí, colocar isso. E aí, é importante que as pessoas façam atividade física. E se ele gosta mais do aeróbio, é importante ele ter rotina dentro do aeróbio. Porque no início, ele vai mais provocar um estresse oxidativo nele do que
ele vai ter de benefício. Mas depois que ele vai se adaptando, essa adaptação inclui o aumento das defesas antioxidantes. E nós verificamos nos nossos voluntários que os atletas de endurance, eles tinham uma defesa antioxidante muito aumentada. E aí estava sendo benéfico para esses atletas, esses atletas master, mesmo os fundistas, que são atletas que correm 10 km, maratona. Por quê? Porque eles aumentavam a defesa antioxidante deles. Então é como se eles criassem um escudo para proteger o telômero do estresse oxidativo do próprio exercício que ele faz. Mas porque ele está adaptado àquilo, ele faz aquilo rotineiramente e não para. O problema é ficar parando e voltando, parando e voltando. Eu acho que o ideal é o indivíduo se engajar mesmo e depois de um certo tempo evitar ficar perdendo forma, senão cada vez que ele vem e tem que ganhar forma de novo, aquilo é um estresse considerável que ele coloca no corpo dele. Cada vez que você perde forma física e tem que se voltar e reconquistar aquela forma física, você está avançando numa caminhada de estresse, que aquilo inicialmente não é muito saudável, mas depois que você vai se adaptando, aí beleza, você ganhou muitos benefícios que vão te manter saudável por muito tempo. Você vai ser resistente ao resto do estresse do dia a dia, se você tem uma hora de estresse do seu treino, quem treina 1 hora, por exemplo, mas tem as outras horas todas de benefício, porque você é um cara treinado e tem aquele benefício ao longo do dia, de resistir ao estresse do dia a dia. Então, o indivíduo que é treinado, além dele ter um balanço autonômico de repouso favorável a um maior tônus parasimpático, ele é mais calmo, a frequência cardíaca é mais baixa, além de ter defesa antioxidante. Quando parece uma situação de estresse, por exemplo, no trânsito, no trabalho, ele lida melhor com o estresse. Lembra quando a gente fazia o Cold Pressure Test? A gente tinha um teste que a gente fazia, a gente foi até lá na Polônia, né? Fizemos as coletas com um grupo até, inclusive, de alguns atletas da Inglaterra. Aqueles atletas britânicos participaram, a gente ia, e aí era um teste que você coloca a mão na água gelada, próximo de 0 graus a água, e aí ele fica 1 minuto, né? A gente fazia um protocolo de 1 minuto, nós viemos com o protocolo de 2 minutos depois, 2 minutos, né, Thiago? A gente faz a medida de 1, mas ainda permanecia mais 1. Permanecia, tal, né? E aí a gente percebe que o atleta master, o cara treinado, embora ele responde ao estresse, que a pressão arterial sobe na situação de estresse, porque é desconfortável o estresse térmico. É gelado, né, cara? Você tá com a mão lá gelada, começa... E aí isso aumenta hormônios de estresse, e esses hormônios de estresse que aumentam, a exemplo da atividade nervosa simpática aumentando a adrenalina, vai aumentar a pressão arterial. Só que nos indivíduos não treinados, isso sobe mais. Enquanto no atleta master, sobe menos. Ele tem um efeito protetor. Ou seja, o estresse é o mesmo, só que ele lida melhor com o estresse. E a gente acredita que no dia a dia ele possa estar lidando melhor com o estresse do dia a dia, o que favorece ele envelhecer mais lento. Tem uma Hypertension, né, uma revista que publicou um trabalho com esse Cold Pressure Test, onde crianças faziam o teste, né, e as crianças que tinham uma reatividade, a pressão subia mais, quando elas se tornaram mais velhas, próximo dos 40 anos, elas desenvolveram hipertensão e doenças cardiovasculares. Então, é um fator prognóstico esse aumento de pressão frente a esse tipo de teste. Então, o que o Herbert está falando é bem interessante porque mostra que esses atletas master, eles estão contendo o envelhecimento a ponto de conter efeitos negativos sobre pressão, por exemplo, né? Talvez deixar de tomar medicação por mais tempo, onde ele não precisa controlar a pressão porque fisiologicamente está bem controlado ali, né? E se talvez ele ficasse sedentário ao longo da vida, ele precisasse de algum advento farmacológico. Mas o que eu fico na dúvida, Herbert, é assim, quando a gente fala de atleta master, a gente pensa sempre que o indivíduo começou a treinar bem jovem e ele vai se tornar um indivíduo com 40, 50, 60, 70 anos, com 30, 20 anos de treino. Isso pode desanimar um pouco, Herbert, né? Herbert começou com 12, não foi? Ele começou jovem, 14. né? 14 anos. Então, assim, isso pode ser que desanime uma pessoa de 40 anos, por exemplo, que não é atleta, a querer começar a treinar. Esses benefícios que você comenta do processo de envelhecimento, eles poderiam ser dados por um protocolo de treino para um iniciante ali por volta dos 40 anos, mais ou menos? Sim, até em qualquer idade. Quando que eu tenho que começar a fazer exercício para ter esse benefício?
A hora que você puder, cara. Se você é jovem, comece agora, melhor. Você é meia idade, tá bom, começa agora. Eu tenho 70 anos, começa agora. Começa sempre que possível. Porque depois de alguns meses, algumas semanas de treino, existem benefícios até agudos do exercício. Tem benefícios documentados até nos nossos artigos, que você faz uma sessão de exercício, naquele dia você tem efeito protetor. No controle da pressão arterial, no controle da reatividade cardiovascular ao estresse, na glicemia, na regulação da glicemia, no perfil lipídico. Por exemplo, se você é sedentário, mas você hoje eu vou comer uma feijoada hoje, vou comer uma pizza, vai fazer exercício antes de comer, você vai atenuar a lipemia pós-prandial, vai atenuar o quanto que os níveis de gordura vão aumentar no sangue após a refeição, só porque você fez exercício antes. Então, olha, em qualquer momento da sua vida, comece. Ainda que for uma única sessão, já tem benefício. E se você continua por uma semana inteira, 2 semanas, 3 semanas, esses benefícios vão ser maiores na medida em que você permanece fazendo exercício, porque daí você tem um efeito crônico do exercício, não só o agudo, né? E esse efeito crônico passa por tudo, a questão emocional, metabólica, cardiovascular, osteoligamentar, padrão de desempenho, autonomia do idoso, tudo isso. Então, e isso tem... A literatura é vasta em mostrar que até poucas semanas assim de treino já causa benefício. Nos seus pacientes renais mesmo, você tem percebido que eles melhoram, né? Ainda que você talvez meça geralmente se mede após 4 a 8 semanas, né? Sim. Mas você percebe às vezes, da primeira para a segunda ou terceira semana, você já percebe benefício. Você percebe que eles ganham já força, ganham padrão motor, né? Não sei se você tem observado isso. É difícil a gente mensurar o poder do exercício, né? Porque exercício físico gera benefícios múltiplos, seja para massa muscular, seja para função cardiovascular, controle de pressão, glicemia. Eu acho que não tem nada de impacto tão vasto quanto exercício físico. Inclusive os psicológicos. Naquele dia ele já vai estar mais feliz na casa dele. Vai se afastar mais da depressão, né? Às vezes até é um ambiente social favorável, né? Uhum. Então, se você observar as pessoas que praticam algum tipo de esporte, elas têm uma espécie de turma, né? Elas se enturmam, se enquadram dentro de um contexto. E o paciente, às vezes, ele se sente um pouco fora desse contexto social, e quando ele passa a treinar, ele passa a fazer parte de um contexto, principalmente se ele vê outros pares treinando também. Então, se você tem um ambiente como uma clínica que oferece exercício físico, você diminui aquele impacto da clínica em si, aquele impacto hospitalar, né? Que deixa às vezes as pessoas um pouco mais tristes. Então você tem um ambiente um pouco mais alegre também com os protocolos de treino. Mas uma coisa que é legal, que a gente inclusive viu, né? Que o envelhecimento por si só, ele diminui função renal, né? E a gente acabou encontrando melhor função renal nos atletas que estão ali há pelo menos 25 anos, né? Treinando, a gente percebeu que a função renal foi preservada. Todo mundo vai perder um pouco da função renal com o processo de envelhecimento. E parece que o impacto de uma vida, né, treinando, mas não só treinando, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Quem é atleta master não é só exercício, né? Ele tem um estilo de vida, um estilo, alimentação, controle do estresse, como você falou, acho que são aspectos interessantes. Porque a hora que você começa a treinar legal e você tá afim de melhorar, aí você fala, pô, preciso melhorar. Aí o seu treinador fala, beleza, então você tem que treinar mais. Aí ele começa a treinar mais. Eu tô cansando. Então você tem que se recuperar melhor. O que eu faço? Aí ele começa a dormir mais cedo. E aí começa a recuperar melhor. Eu quero evoluir mais. Tá bom, para evoluir mais, você precisa melhorar a sua composição corporal. Aí ele começa a cuidar da alimentação. Eu preciso treinar mais agora, eu quero melhorar o meu pace e tal. Tá bom, para isso você vai ter que treinar mais intenso e você vai ter que se recuperar disso. Então você tem que dormir melhor. Pra dormir melhor, cara, não é só dormir mais cedo, você tem que se livrar de preocupações. Caramba, preciso pagar minhas dívidas em dia, paro de brigar com a minha esposa, ter uma vida melhor. E quando vê, o cara organizou a vida dele toda por causa do esporte, sem perceber. Primeiro ele começa a fazer, depois ele começa a alimentar melhor, depois ele começa a dormir melhor, aí ele começa a desenvolver estratégias, outras para até ter uma vida mais equilibrada no contexto social, econômico, tudo, para ele ter uma vida melhor, para ser melhor como atleta, entendeu? Talvez se a gente pensar, por exemplo, em políticas públicas de saúde,
tem um espectro da atividade física e exercício, principalmente para o jovem, né? Mas a gente não vê com clareza se os nossos governantes entendem que, como a gente tem uma sociedade que está envelhecendo, políticas públicas de esporte para pessoas mais velhas, né? Desde a atividade física até o esporte, seria interessante. 60 a mais, por exemplo, né? Que nem com relação à hipertensão, né? A gente vê que hoje a hipertensão é uma das doenças que mais atingem as pessoas, né? E você falou a questão dos atletas no coach press subirem menos a pressão arterial. Então eu vejo isso na prática, por exemplo, por meio do treinamento de força. Então o indivíduo que ele é treinado, a gente faz o teste antes com ele de força, um teste de carga máxima, ele tem um aumento lá, um delta de 30 a 40 na pressão arterial sistólica. Depois que ele treina por volta de 12 semanas, 3 meses, se repete o mesmo teste com uma intensidade máxima, ele sobe 20 milímetros, 15 milímetros. O que significa isso na prática? Ele consegue agora, por exemplo, pegar o botijão de gás ou empurrar o sofá da casa com níveis pressóricos menores. E isso diminui o risco, por exemplo, de um AVC. Então isso é muito interessante, o efeito do exercício, principalmente no hipertenso, a gente tem observado bastante isso. Mas quando você fala da musculação, a musculação é igual a gente vê nas academias ou algum protocolo específico? O que você tem usado? Então, a gente tem usado vários tipos de protocolos, desde a musculação dinâmico, né, que essa é o tradicional, quanto o mesmo estático, que é o isométrico. Então, no passado, na minha época, por exemplo, quando o Herbert era meu professor lá na graduação, a gente ouvia muito falar que era proibido o hipertenso fazer exercícios estáticos, isométricos, né? É que as pessoas confundem muito, né? Você fala assim, meu filho começou a treinar com 6, 7 anos, isso é verdade, né? Eu falo, nossa, mas você colocando um monte de peso no menino de 7 anos, mas eu não falei nem a carga ainda. Então há esse confundimento em relação ao exercício. Então eu posso ter vários modelos de exercícios de força adaptáveis às condições da pessoa, até mesmo com o próprio peso do corpo. Hoje tem um modelo que eles têm usado muito, que a gente vai discutir nesse encontro, né, que é o agachamento na parede. Então, e por 8 minutos apenas, com séries por volta de 1 a 2 minutos de isometria, 4 séries, 8 minutos, eu consigo reduzir aí até por 24 horas a minha pressão arterial, principalmente do hipertenso. Então é mais ou menos aquilo, né? Isso os autores já mostraram no passado, né? Quanto mais doente tiver o indivíduo, melhores os benefícios ele vai ter com o exercício. Então essa é uma prática comum, se eu pensar em saúde pública, né? Atenção primária à saúde, atender os pacientes por meio também da atividade física, do exercício associado à dieta, à farmacologia, ou até mesmo reduzir o custo por meio de fármacos. Né? Mas, por exemplo, eu precisaria ter uma academia grandona, cheia de aparelhos para fazer isso? Eu sempre falo, com a disciplina que eu dei para a turma do DEL, né, de musculação, que musculação não é só academia, né, com halteres. Eu posso usar terabands, eu posso usar o próprio corpo, eu posso usar um dinamômetro de preensão palmar, equipamento portátil que eu posso levar numa clínica, no hospital, posso fazer um home care. Então, existem 1000 maneiras de fazer um treinamento contra a resistência, usando outros recursos que não é só a academia. E os exercícios de força estão cada vez mais reconhecidos como também importantes para a longevidade, né? Sim. Hoje você tem ali o VO2 máximo, que é um parâmetro de aptidão aeróbia altamente estudado ao longo de décadas e décadas. E, mais recentemente, o devido valor tem sido dado também a parâmetros neuromusculares, como a própria força de preensão manual. Sim. O cara ter força, né? Ter força. E ter músculo. E ter massa muscular e força. Né? O tecido muscular como um órgão endócrino, né? Produzindo, por exemplo, a irisina, que tem relação com a longevidade, melhora do metabolismo, etc. Então, o cara tem que treinar força. Mesmo que ele tenha pressão alta, tem que encontrar um ponto para ele fazer isso, porque geralmente quem tem pressão alta é o cara que já está de meia idade para frente, também está envelhecendo, está perdendo unidades motoras do tipo 2, então é desejável você estimular para evitar a perda. Só que o legal é que você pode usar o exercício para atenuar o estresse cardiovascular no próprio exercício. Então, se você chega, por exemplo, nós vamos discutir dos limiares lá e da aplicação, qual a percepção de esforço relacionada ao limiar. Se o cara chega e se aquece de apenas 5 minutos numa intensidade próxima do limiar anaeróbio, ele já promove dilatação endotélio dependente, já resulta uma queda da pressão arterial e vai diminuir a reatividade cardiovascular dele no treino principal, que na hora de fazer a força, por exemplo. Eu já demonstrei isso em muitas práticas ali, o indivíduo tendo ou não feito o aquecimento e o tipo de aquecimento, isso aí a gente pode discutir no curso lá, né, Milton? Sim, e que ele vai fazer o
exercício, o pico de pressão que ele tem ao realizar o mesmo exercício com a mesma carga é menor, só por ele ter feito de maneira estratégica um estímulo vasodilatador e preventivo do estresse cardiovascular subsequente que ele teria, caso ele não tivesse feito isso, né? Então tem toda uma estratégia que a gente faz de exercício para maximizar os benefícios e minimizar os riscos, usando até o próprio exercício para prevenir riscos no exercício subsequente. Isso é muito interessante, inclusive o professor Fernando Ribeiro, que é da Universidade de Aveiro, Portugal, vai estar nessa nossa mesa redonda, ele vai comentar, por exemplo, hipertensão resistente. Então a gente sabe que tem alguns indivíduos que não reduzem a pressão arterial, mesmo tomando medicamento, fazendo exercício, fazendo a dieta, né? Tem a dieta DASH, que é específica do hipertenso, mas ele encontrou alguns mecanismos que predizem como que eu posso, mesmo no paciente resistente, encontrar benefícios por meio do exercício. Então acho que isso também é muito interessante, que é pouco estudado, que é a hipertensão resistente. Mas, Milton, acho que um aspecto que às vezes é bom para ficar claro é hipertensão. A pressão alta, né, que Sim, todo mundo fala. Isso é causado pelo quê? Por que a gente se torna hipertenso eventualmente? O que está associado? Perfeito. Existem fatores genéticos, né? Então a hipertensão tem um componente genético de fato, mas grande parte da hipertensão está ligado ao estilo de vida. Ou seja, sedentarismo prolongado, aí isso leva a aparecer mais nos idosos, né? Então não é o idoso é hipertenso, não é o idoso hipertenso. Tem muitos idosos, como o Herbert estuda, com 70, 80 anos, com pressão normal, normotensos, né? Então na verdade é o sedentarismo de longa data, a alimentação incorreta, tabagismo também, o uso de cigarro e excesso de álcool, né? Isso pode levar também à hipertensão. Então é o conjunto de fatores que vão levar a essa hipertensão, entendeu? Então parece que o estilo de vida é o principal nessa questão da hipertensão. Então fazer atividade física desde o início, né? Cuidar da saúde, da alimentação, é um dado importante. Perfeito. E aí o senhor fez uma pergunta para o Herbert com relação a diferentes tipos de exercícios sendo melhor ou não para o controle. E eu queria saber... Do telômero, né? O tamanho do telômero. Do telômero. E eu queria saber se tem um exercício também que vai ser melhor para hipertensão. O senhor falou da isometria, mas aí a gente pode comparar com o aeróbio, o exercício dinâmico. Tem algum que vai ter mais benefício? Então, para você ter ideia, como o Herbert falou, ainda não tem um consenso sobre isso. O que tem sido apontado, inclusive vai sair agora o próximo stand position, né, para hipertensão. Parece que alguns exercícios como o HIIT, né, o exercício, na minha época chamava intervalado, né, agora deram um nome bonito para ele, né? Deram um nome bonito para ele, né, que é o exercício de intervalado de alta intensidade. O próprio treinamento de força, né, quando comparado, por exemplo, com o contínuo. E não há diferença quando eu tenho combinado, o exercício de força mais o aeróbio. Mas parece que esses três, né, o HIIT, treinamento de força isolado, só treinamento de força, e o combinado, tem trazido melhores benefícios, até mesmo que o próprio aeróbio, que isso é ciência, né? 2004 o aeróbio tinha evidência A e o treinamento de força evidência B. Então, isso já está para sair provavelmente no segundo semestre, um novo consenso apontando para esses três. O ideal é sempre fazer os dois, né? Os dois. Eu estou muito convencido que essas respostas que favorecem o pós-exercício, por exemplo, a hipotensão pós-exercício, é uma forma de você controlar a pressão arterial das pessoas sem ter que tomar remédio, né? Você faz o exercício, pós-exercício a pressão cai e fica durante muito tempo, né? Então, durante muito tempo nós pesquisamos isso. O Milton, né? Eu, o Thiago, nós pesquisamos muito a hipotensão pós-exercício. Eu estou convencido que é intensidade dependente. Então, quando você compara a musculação com o aeróbio, a musculação tem uma característica de ser mais intensa. Nós, uma vez comparamos em grupos de diabéticos, indivíduos com diabetes tipo 2, eles vinham ao laboratório e realizavam um circuito com 70% de um RM. Eram 6 exercícios que eles ficavam girando por aquilo ali, até dá 20 minutos. A pausa era curta, de 40 segundos, mas alternado por segmento. E era 70% de um RM. Portanto, tinha também um componente aeróbio ali, não era o principal, mas tinha um estresse neuromuscular e metabólico maior por ser o exercício resistido.
E a massa muscular envolvida, por ser maior, o leito vascular que sofre dilatação é maior. Porque você faz um de membro superior, faz um de membro inferior, faz um core, aí uma hora você vai lá e faz o bíceps, outra hora faz o grande dorsal, outra hora você vai lá e faz o posterior da coxa. E aí no final você trabalhou uma massa muscular maior do que ele ficar só fazendo aeróbio pedalando, por exemplo. Resultado, a gente colocava um mapa nos caras, comparando o dia que ele vinha fazer musculação e o dia que ele vinha só fazer o aeróbio. O aeróbio era 90% do limiar glicêmico ou do limiar do lactato, que os dois aconteciam na mesma intensidade, por 20 minutos. O exercício resistido foi muito mais eficaz em reduzir a pressão arterial nas horas que se seguiam durante o dia desses indivíduos e o descenso noturno maior também. Você sabe que tem relação, né? Sim. O indivíduo que tem um melhor descenso noturno, ele preserva mais a função de órgãos-alvo, né? Então, naquele estudo ficou que a musculação era melhor que o aeróbio. Só que aquela musculação, no nosso estudo, ela era de maior intensidade. E a também, massa muscular envolvida também. a massa né? muscular envolvida. então não dá pra gente dizer que um treino grupado, o indivíduo que vai treinar peito e tríceps vai ter o mesmo padrão de resposta, né? Eu vou discutir um pouco isso no nosso encontro com relação ao estático, ao isométrico. O que seria melhor, fazer preensão palmar, né, o hand grip, ou agachamento na parede? Quais dos dois modelos reduz mais a pressão arterial? Ei, Milton, legal, me fala aí, né? Milton, o isométrico, o cara não apresenta pico de pressão durante o exercício, né? Somente se for preensão palmar, com pequena massa muscular. É muito pouco. Muito pouco. E tem o benefício da hipotensão ainda, hipotensão. né? Então, dentro de um planejamento, você pode, em algum momento, seu hipertenso severo, você começar com pequenas doses de isométrico, vai promover queda após o exercício, né? Sem o risco. E aí, com o tempo, você vai colocando exercício, né? Você vai discutir esse tipo de coisa. Isso é muito legal, Herbert, você falou. E tem que ficar claro, o isométrico, ele não vai resolver tudo. Né? Ele tem muitas eficiências. Ele não aumenta a massa muscular, se pensar para preensão palmar, né? Ele não aumenta a massa muscular, ele não muda o perfil lipídico. Nós fizemos isso no trabalho com idosos, né? Com o Rodrigo também, né? Com o modelo animal e com o Luiz Humberto, tá? Que foi o crônico. Então, reduziu a pressão arterial dos idosos na casa de longa permanência, tá? Mas não melhorou o perfil lipídico, não houve aumento da massa muscular. Então, ele tem algumas eficiências, mas ele pode ser um indicativo inicial para o indivíduo sair daquela condição, né? De pressão alta, que não consegue fazer a caminhada, por exemplo. Então, ele pode ser inicial. Então, precisam mais estudos que mesclem os vários modelos de exercício para o hipertenso, né? E aí até queria que o Thiago colocasse isso também, porque nós sabemos que todos os pacientes renais também são hipertensos. O que você vai falar nesse nosso encontro sobre exercício e paciente renal? Qual modelo vocês têm usados para controle da pressão arterial desses pacientes? Se é benéfico ou não? É assim, doença renal tem uma etiologia complexa, mas 90% dos pacientes, eles são doentes renais por diabetes e hipertensão hipertensão. Perfeito. No fim, todos os pacientes que declinam a função renal a ponto de precisar de uma terapia renal substitutiva, ou seja, hemodiálise, diálise peritoneal, né? E até mesmo o transplante renal, e aí o transplante é mais difícil, obviamente, né? Precisa de doador, etc. Então, hemodiálise e diálise peritoneal é o mais comum, né? Para tratar a doença renal. Esses pacientes, eles têm múltiplos problemas, né? Então, doença renal vai conduzir a problemas hemodinâmicos, né? E aí, problemas hemodinâmicos para os dois lados. Tanto o aumento da pressão, quanto queda de pressão, principalmente quando faz hemodiálise. E aí, o tipo de exercício vai variar de forma individual. Então, tem aspectos que são individuais. Tem paciente que passa muito mal com hipotensão na hemodiálise. E essa hipotensão, ela pode custar a vida do paciente, porque se a pressão cai muito, ele pode ter, por exemplo, um acidente vascular. Por hipoperfusão. Por hipoperfusão. Sim. Então, pode ter uma hipóxia importante e acabar tendo um problema grave. Tanto é que você tem que mudar a posição do paciente, às vezes tem infusão de soro para aumentar a volemia do paciente. Então, às vezes a gente pode pensar, poxa, hipotensão pós-exercício é muito legal. E é mesmo. Né? Só que qual situação? Numa situação que o paciente está dialisando, pode acontecer uma hipotensão mais severa. Assim como a glicemia, né? A própria hemodiálise pode influenciar na glicose. Tanto é que tem infusão de glicose em alguns casos de hemodiálise.
Então, para o paciente com doença renal, a pergunta fica em que nível, né? Qual o estadiamento da doença, ou seja, é uma doença no início ou ela já é uma doença em estágio terminal que precisa de terapia renal substitutiva? Qual o momento da doença, do treino, né? Se é um treino que vai ser feito durante a hemodiálise, porque a gente aplica também treino intradialítico, antes da hemodiálise ou fora da rotina de diálise. Então, tem vários aspectos de estratégias para o paciente. Que a gente vai discutir no nosso encontro. Perfeito. Inclusive, né, os ouvintes aí, talvez em sua maioria sejam profissionais da saúde, mas vai estar acessível e tem muita gente que não é nem da área da saúde, é um interessado em fazer exercício e está vendo a gente falar tão bem do exercício, né? Às vezes ele sai e vai fazer exercício amanhã logo porque se motivou. Então, o ideal é procurar algum profissional que tenha expertise no assunto para achar a dose, né? Por exemplo, o indivíduo hipertenso, ele pode ter uma hipotensão severa ao fazer exercício. Por quê? Porque ele está tomando medicamento, vai fazer exercício, não está sendo orientado direitinho em relação à dose, ele vai ter a dose do exercício somada à dose do remédio, pode promover uma hipotensão pós-exercício, que às vezes vai acontecer, às vezes durante a noite. E às vezes ele pode acordar e a hora que ele levantar em o banheiro de noite, ele tem uma queda de pressão, cai. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Muitas vezes a vantagem do exercício, conforme ele vai começando e por ter o efeito hipotensor, geralmente isso abre a possibilidade de redução da dose medicamentosa. E muitas vezes até retirada do medicamento para controle da pressão arterial, né? Então por isso tem que ser visto isso aí com muito cuidado. Então vai fazer exercício amanhã, quem se motivou com a palestra, procura um apoio, procura um personal trainer, né? Principalmente esses que vão estar fazendo o curso aí. Um aspecto legal de um trabalho que nós três estamos, né, publicamos agora na autoria, que os pacientes que tomavam inibidores de ECA, né, captopril, enalapril, lisinopril, eles tinham ali um controle da pressão, mas quando eles entravam com o exercício, tinha um efeito adicional. Então, ao que parece também, os mecanismos moleculares que estão associados à diminuição da pressão frente ao exercício físico são associados e de maneira diferente da medicação. Então, tem uma toxina que aumenta no corpo e que aumenta a pressão quando a gente toma os inibidores de ECA. Isso faz com que a eficiência do inibidor de ECA vá caindo com o tempo e você precise aumentar a dose, né? Então, o exercício ele diminui essas toxinas e acaba fazendo com que a medicação tenha um efeito maior por mais tempo. Então, a gente tem o exercício aí como um importante aliado, né? Também para as condições farmacológicas. Sim. A indústria farmacêutica tem muito a lucrar com a aprendizagem do exercício físico de forma coadjuvante. Né? E a gente tem a lucrar também a entender como o exercício coaduna, né, com os diferentes fármacos. Mas uma coisa que tem sido muito legal é que o exercício de grip, né, esse de preensão palmar, a gente tem utilizado para controle da pressão, né? A Thaís Branquinho é uma pesquisadora do grupo que tem trabalhado com isso, para também a manutenção da fístula arteriovenosa, que é por onde a gente tem o acesso para fazer a filtragem do sangue na hemodiálise. Que você chama que é a vida do paciente, você fala sempre isso, né? O coração do paciente bate na fístula, quase que literalmente, né? Porque é um acesso que, se ele perder, tem um transtorno muito grande. E aí ele pode precisar de cateter, né? E o cateter pode infeccionar, etc. E ela tem investigado esse efeito hipotensor também com o grip no braço da fístula. Então parece ter uma maturação de fístula benéfica ali com os protocolos de treino. Mas uma coisa que eu fiquei curioso que você comentou foi de casa de longa permanência. Então eu consigo levar isso que eu levo para a clínica, eu poderia levar para outros ambientes também. Sim. E o que é essa casa de longa permanência? Essa casa de longa permanência nada mais é que, na minha época, é o asilo, né, onde ficam os idosos. Então, uma das vantagens do exercício, né, isométrico, no caso que nós usamos nessa casa de longa permanência, você não depende de uma academia. Então, nós usamos um dinamômetro que custa hoje aqui no Brasil uns R$2.000, é muito mais barato que uma academia, né, de milhões.
E hoje eu tenho alguns modelos com o próprio uso do peso corporal, que é o agachamento na parede. Legal. E aí eu não dependo nem de equipamento. E isso tem mostrado, a última revisão que saiu uma meta-análise agora, mostrado ser bastante eficiente para a redução da pressão arterial. E com um grande detalhe, que é o tempo, com apenas 8 minutos. Então hoje o maior fator de evasão das academias é o número de vezes que você vai à academia. Então, ou seja, quanto maior o número de vezes, mais você desiste. E o tempo. Quanto mais tempo você tiver que ficar, maior evasão, que ocorre principalmente naquele primeiro trimestre ali. Então, se você der o início, a pessoa se sentir bem, regular a pressão arterial, com exercício curto, só 8 minutos, pô, aí eu posso. Mas vou ter que ir todo dia? Não. 2 vezes por semana, 2 a 3? Não. Aí agora eu consigo. Então você tira o cara daquela condição de sedentário, né? Quanto tempo é o protocolo que vocês utilizam? 4 séries de 2 minutos, ou a gente fez um ajuste, porque eram idosos fragilizados, né? 8 séries de 1 minuto. Tá? Ele reduziu o tempo, mas aumentou o volume. E aí deu a mesma coisa com uma redução de pressão arterial. Então é um protocolo bem curtinho. Bem curtinho. Entendeu? Fácil de aplicar. E uma coisa que a gente estava colocando aqui, que é de suma importância, é a questão da segurança, né, cardiovascular. Então, antes de qualquer pessoa que está nos ouvindo agora e for começar a fazer exercício, fazer uma avaliação cardiológica com um médico do esporte, né, um cardiologista, para ver como é que está a função cardiovascular. Na última revisão que nós publicamos agora, na Revista Brasileira de Ciência do Movimento, nós mostramos o efeito benéfico do exercício isométrico, grande massa, pequena massa, mas nós colocamos alguns adendos lá, que foi, por exemplo, segurança cerebrovascular. Então, se o indivíduo já tiver uma situação de aneurisma ou algo parecido, né, então tem que tomar cuidado. Então, não é todo mundo que vai poder fazer o exercício. Então, alguns cuidados devem ser tomados e uma avaliação prévia, né? Embora os efeitos do exercício são muito mais evidentes nos exercícios de maior intensidade, a maioria das pessoas tem que primeiro começar com a menor intensidade, que é segura, em algum momento perceber que dá para circular num nível que é o mais eficaz, mas se partir já agora no exercício de maior intensidade, isso aí é muito arriscado, né? Inclusive no curso nós vamos discutir isso. A gente fala muito limiar glicêmico, limiar de lactato. Fala, nossa, que difícil, como eu vou fazer isso? A gente vai fazer analogia com as escalas de percepção de esforço, de modo que é possível você chegar num grupo e, vamos fazer exercício hoje, mas garantir que naquele dia, como você não conhece o seu público, né? E que eles estão começando, que você esteja circulando no domínio de intensidade baixa a moderada, evitando o domínio intenso e severo, que são, embora sejam os domínios de maior efeito do exercício, mas são os domínios proporcionalmente de maior risco para quem tem condições assim que não deveria estar naquele momento fazendo aquilo. Então, comece leve, né? E depois progrida para o mais intenso. Alguns pacientes poderão progredir, talvez nem todos, mas todos que puderem progredir ao exercício mais intenso depois de algumas semanas ou meses, esses terão maiores benefícios da prática do exercício. Eu acho também que tem uma questão empresarial, de negócios, né? Porque no final das contas, o profissional que trabalha com exercício, seja o profissional de educação física ou até mesmo o fisioterapeuta, ele é de suma importância para fazer o gerenciamento de progressão, né? De carga, periodização do treinamento. Então, no final das contas, eu acho que esse é um aspecto que você está falando que tem relação com a saúde das pessoas, quem é saudável para não ficar doente, quem é doente para tentar não agravar ou até ficar mais saudável, né, em alguns casos, e também pelo lado do profissional, né, porque no final das contas a gente discute métricas, formas de avaliação, formas de diagnóstico do exercício físico. Mensuração do exercício. Para tentar mostrar também a importância de quem prescreve o treino, né? E o valor que isso tem, é um valor agregado. Então, quando a gente faz uma avaliação física, tem um valor agregado a isso também, como, por exemplo, evitar uma rabdomiólise, uma perda de função renal de um indivíduo saudável por conta de um protocolo de treino ou um infarto agudo do miocárdio por arritmia, etc. Então, no final das contas, o profissional que trabalha com exercício, ele tem um valor em cima da avaliação também, né? Eu acho interessante que, além da nossa mesa redonda, cada um de nós aqui estaremos dando uma palestra individual. Então, eu vou falar sobre exercício e hipertensão. E lá, o que eu vou contar? Não só o exercício. Eu vou falar quando não fazer o exercício.
Então pode existir algumas situações que o hipertenso não vai nem começar a fazer exercício. Então existem medidas de pressão arterial que se faz antes, durante e final do exercício. Então, conforme os valores da pressão pré-exercício, esse indivíduo nem faz. Ele é encaminhado ao médico, entendeu? Então isso é importante. O Tiago vai falar modelos de exercícios nos renais e o professor Herbert vai falar a questão para diabetes, né? Usando principalmente o limiar glicêmico. Então isso é importante. Então, além da nossa mesa redonda, são essas palestras individuais que nós teremos também, que seria teórico-práticas, tá? E essa do envelhecimento, do anti-envelhecimento, né? A do anti-envelhecimento você vai discutir na nossa mesa redonda. Tá? Acho que é importante falar isso porque aqui a gente estava falando muito determinada intensidade, é bom a gente começar devagar e aumentando a intensidade. Então, pensando tanto na pessoa que tem algum desses problemas e está assistindo, ou até pensando em alguém que, como eu, vou lá assistir o curso para conseguir aplicar para futuros pacientes, esse tipo de informação de qual a intensidade, como que eu vou fazer, quando que eu vou atuar, dependendo do estágio que o paciente está, de hipertensão, de doença renal, de diabetes, isso tudo vai estar dentro do curso, né? A gente pode ir lá esperando que a gente vai encontrar o passo a passo de como lidar com isso da melhor maneira, tanto para se a pessoa estiver passando por isso, quanto se é um profissional da saúde precisando saber das métricas. Sim. Isso, e a gente pode, por exemplo, no meu caso, vou falar de exercício anti-envelhecimento. A gente usa o modelo do Atleta Master como um envelhecimento ideal, que desacelerado, né, no caso, mas tem que procurar, a gente tenta trazer para o ouvinte ali formas de adaptação de aplicação para o indivíduo que não é um atleta. Você não precisa ser um atleta master para ter os benefícios que o atleta master tem, mas dá para você incorporar de alguma forma alguns dos princípios dos treinos que o atleta master faz, dadas a individualidade do seu cliente, né? Formas de progressão, mas é possível tentar adaptar um pouco daquilo que a gente estuda nesse grupo, por exemplo, que a gente estuda os atletas master, mas muita coisa é possível adaptar para um grupo especial. Eu, por exemplo, eu fiz isso a minha vida inteira com os meus pais. Fiz com meus pais, meu pai, minha mãe. Seu pai é a prova viva disso. Meu pai é a prova viva, cara. Meu pai, ele não liga de falar se ele estiver assistindo aí. Não vai ligar, não. Mas ele foi um menino que começou a beber com 12 anos, fumar também. E aí ele parou com 60 anos. Ele parou só de fumar e beber. E eu consegui colocar ele na academia, sedentarião no topo, né? E aí acumulou já mais de 20 anos de prática, né? Aí ele teve um problema cardíaco, né? Porque ao longo da vida, ele foi fumante a vida inteira, então ele tinha obstruções em algumas artérias coronárias e ele teve que fazer a cirurgia de peito aberto e tal. E aí ele teve uma disfunção da válvula mitral no pós-cirúrgico. E aí, cara, sangue não ia, ficava congestionado o pulmão dele, a saturação caía, ele teve que ficar mantido vivo por alguns equipamentos, assim, e teve umas 2 ou 3 paradas. E aí os médicos falaram, não sei como teu pai sobreviveu a essas paradas aí. Acho que é porque ele treina, né? Porque ele treinou, ele tava com resíduo, né? A vida inteira. Então o cara que treina aguenta mais, né? Numa situação que chega vida ou morte, quem é mais condicionado, às vezes aguenta, e quem não vai morrer primeiro. Uma coisa que eu acho interessante a gente colocar aqui, principalmente para os empresários que estão nos ouvindo aqui, né? Dono de academias, tem um estudo mostrando, né, mais que um estudo mostrando, que hoje, nas academias, tá? Esse foi um estudo feito em São Paulo, apenas 27% dos profissionais da educação física sabem de fato prescrever o exercício para o paciente hipertenso. Isso provavelmente deve ser para o diabetes também e para o renal. Entendeu? Então, a ideia de montar essa mesa redonda e esses cursos foi pensando nessa lacuna. Então, são poucos cursos de educação física que tem a disciplina exercício físico para grupos especiais, né? A gente tem uma outra realidade, né, nossa aqui na... E no diabetes depende do tipo de diabetes, o tipo de diabetes, por tipo exemplo, 2, tipo 1. Eu tenho um atleta que é um atleta universitário, ele é estudante de fisioterapia, o Eduardo Guilhardi, não sei se você vai estar assistindo aí, ele é formado em educação física, estudante de fisioterapia, ele descobriu o diabetes tipo 1 quando ele era adolescente, assim, ele é diabético tipo 1, controle da glicemia o tempo todo, e ele é o segundo melhor velocista universitário daqui do Centro-Oeste, né? Ele vai disputar o Jubes essa semana, ele está muito bem, correndo 100 metros na casa de 10 segundos e 80, assim, na casa de 21 já aos 200, e é um atleta, só que está tatuado aqui, ó.
Type 1 diabetes. Ok. Por que ele pode Se acontecer? ele passa mal. Ele pode ter uma hipoglicemia e cair, Alguém ninguém tem que sabe, saber só qual- precisa de uma balinha. Ele anda com balinha, ele anda com coisa assim, porque embora ele seja diabético, e no diabetes você não se caracteriza por hiperglicemia, né? Mas como os diabéticos estão medicados para controlar aquela glicemia, muitas vezes a situação que ele está vivendo na hora, e principalmente no caso falando de exercício, o exercício regula a glicemia por si. O efeito somado ao efeito do hipoglicemiante pode causar uma hipoglicemia severa nele e ele pode dar um apagão ali, né? Então a gente vai discutir essas coisas no curso, né? E é simples, hoje tem um glicosímetro, é barato, Claro, as fitinhas são... Tem umas que medem muito rápido, né? Aquela que a você gente vai trouxe usar pra mim. do OneCal Plus lá em 5 segundos, vai ver a medida, você vai usar durante os muito testes. rápido. E uma coisa agora que me vem em mente, né? Essa relação de conhecimento, né? De exercício. Então, diabetes e hipertensão é uma coisa bem falada hoje, né? E a gente tem essa deficiência no mercado de profissionais que sabem lidar. Imagina, então, paciente renal. O Tiago é profissional de educação... né? Que é o combo, né? Praticamente. Eu tenho paciente renal nefropático, né? Diabetes nefropática. Você sente essa falta de conhecimento de profissionais de educação física para lidar com o renal? Olha... Quando você compara, por exemplo, com a fisioterapia que está mais integrada ali? Isso vai mudar até por conta de 2020 ter aberto um campo, né, para o profissional de educação física trabalhar também em hospitais e ambientes clínicos, né? Então, acho que esse é um aspecto que tende a melhorar, mas ele não é bom também porque a própria universidade não via esse campo como um campo para a educação física, né? Então, a fisioterapia sai na frente nesse quesito porque já está acostumada ao âmbito hospitalar, ao âmbito clínico. Acho que isso é um contexto natural. E acho também que o profissional de educação física e o fisioterapeuta trabalhando com exercício dentro do ambiente de hemodiálise ainda também não é muito bem difundido, mesmo para o fisioterapeuta, né? Isso tem crescido nos últimos anos, mas ainda tem muito o que se avançar. Tem um campo de trabalho a se minerar ali de forma importante. E a gente tem grandes empresas, né? Então a gente tem empresas que são multinacionais, que oferecem serviço de hemodiálise, tem empresas particulares, né? Então, tem espaço para o profissional de educação física? Tem sim. Isso pensando no doente renal que faz hemodiálise ou diálise peritoneal. A gente tem os hospitais, né? Então, tem hospitais públicos como o Hospital de Base, que é referência em diálise peritoneal, e que abre as portas ali para profissionais pesquisarem e trabalharem com a parte do exercício físico. São Paulo tem o Hospital do Rim. Tem muita coisa crescendo. Então eu vejo com otimismo esse campo também para um retorno de quem entra nele, né? Então acho que esse é um aspecto favorável para a gente, embora ainda não dominado, né, nesse campo de trabalho, mas tende a ser um local vasto ali. Sim, e aproveitando aqui no caso do Del, né, que é graduando agora, essa inserção do profissional de educação física no Sistema Único de Saúde, nós fomos os últimos, né, a entrar no sistema, né? Fisioterapia já estava, nutrição, entre outros. Então, nós criamos o programa pedagógico discente com a trilha Sistema Único de Saúde. Eu não sei se você já começou a fazer essa trilha. Já. Então, eu tive o privilégio de montar a estrutura baseado no SUS, preparando o profissional de educação física também para este mercado. Então, o mercado de academia, personal trainer, isso já está bem enfatizado. Então, isso também para esse campo da parte da fisiologia clínica do exercício. Por isso que eu montei toda a estrutura do programa pedagógico discente voltado para o SUS. É culpa minha, tá? Isso é interessante porque, por exemplo, até um projeto que nós três estamos, né, com protocolos de exercício para doentes renais, é um protocolo que tem sido patrocinado pelo Ministério do Esporte, ligado ao SUS. Então, acho que o CNPq, o Ministério do Esporte, o SUS, têm olhado também para isso, né? Então, a gente tem um edital, a gente ganhou um edital público para prescrever treinamento para essa população, né? Que é uma população que tem múltiplas comorbidades e a gente tenta averiguar o efeito do exercício e as suas benesses ali e os perigos também
para essa população. Eu estava com dúvida e eu ia perguntar pro Herbert, não é muito uma dúvida, mas é quase um contexto filosófico. Se eu não soubesse, deleta. Não, mas é o que você acha, né? Eu queria saber o que vem primeiro. A gente envelhece e as doenças surgem, ou as doenças surgem e a gente envelhece mais rápido? O que você pensa sobre isso? Porque tem uma Nature Reviews Nephrology que fala do envelhecimento precoce da doença renal, causando um envelhecimento precoce. A gente sabe que hipertensão, diabetes aceleram esse processo de envelhecimento. Mas envelhecer é uma coisa nova, né? A gente tem uma expectativa de vida maior nos últimos anos. Embora há centenas de anos algumas pessoas superem a expectativa de vida, mas a média populacional era muito baixa. Em 1900 a gente tinha uma expectativa que não chegava a 40 anos. Morria, né? Então, o que você pensa sobre envelhecimento e doença? Porque no final das contas, às vezes eu penso, né, diante da minha ignorância, eu penso que quando você fala que o exercício pode desacelerar o processo de envelhecimento, no final das contas, você deixa de ter vários problemas de velho, né? Problemas do envelhecimento. As coisas demoram mais tempo para surgir. O que você pensa sobre isso? Olha, eu penso que as doenças, pelo menos as doenças crônicas, a sua maioria, que são relacionadas ao envelhecimento. Então, eu acho que a gente envelhece primeiro. Só que a gente não envelhece, assim, não são todas as nossas células não envelhecem na mesma velocidade. Então, você tem, por exemplo, as células do sistema renal que envelhecem antes de outras células, o indivíduo vai apresentar uma disfunção renal. Uma vez com disfunção renal, o doente renal vai acelerar o envelhecimento dele. Então, eu acho que as doenças acontecem porque nós envelhecemos biologicamente, e uma vez que uma doença se instala, ela acelera os processos de envelhecimento desse indivíduo. Isso que eu penso nisso. E eu acho que a gente pode navegar nisso daí. Inclusive, eu acho que a gente pode até rejuvenescer. Então, não é tanto assim, mas existem... Mas é mais ou menos aí que eu queria chegar perguntando para você, porque tem um pesquisador, amigo nosso, que é o Hugo Correia. Perfeito. Ele investigou bastante um hormônio que tem o nome de cloto. Cloto é o nome de uma moira grega, né, que está no mito de Perseu, né, quando Perseu vai procurar a Medusa. E essa moira, ela tecia o fio da vida. Os deuses gregos tinham medo dela porque se houvesse algum problema ali, a morte surgia para aqueles imortais, né? E a cloto também é o nome de um hormônio que é produzido pelo rim, e esse artigo que eu mencionei fala um pouco sobre isso, né? Que a gente vai perdendo a produção de cloto conforme a filtração glomerular cai, né? E por isso a gente envelhece, já que esse é um hormônio anti-aging, né? Anti-envelhecimento. E aí a gente começou a ver que a cloto também é produzida pelo músculo. E o músculo produz milhares de outras coisas. Eu queria saber seu posicionamento sobre o músculo no envelhecimento. O que você acha disso? Olha, cara, eu acho assim, eu já li muita coisa, né, sobre isso, e uma vez eu me deparei com 2 estudos que eu achei muito interessantes, agora não estou me lembrando o autor, mas eu posso levar no congresso, apresentar ele para citar isso que eu vou falar agora. Primeira coisa, né, todo mundo percebia que quando você vai envelhecendo, o telômero vai encurtando, isso medido em leucócitos. Um dia, um estudo multicêntrico de diferentes países participando, eles mediam o telômero em leucócito e mediam em músculo também. E percebia que, enquanto que o telômero de leucócito vai encurtando com o envelhecimento, os telômeros musculares não, das células musculares não. Porque a célula muscular, ela não realiza mitose, né? Então, ela não se divide para formar outra, não se divide para formar outra, né? Não forma a outra, então aí você não tem divisão de conteúdo genético. E aí não tem redução do telômero. É como se você tivesse o tecido novo dentro do velho. Por que eu estou falando isso? Porque num outro estudo, em que eles fizeram um processo de parabiose com animais, eles pegavam o rato idoso. Perfeito. E pegavam um rato jovem. E faziam uma ligação do sistema circulatório do jovem com o idoso.
E o idoso rejuvenescia, entende? Por ele ter contato com vários marcadores relacionados ao anti-envelhecimento, né? E aí ele reduzia, ele rejuvenescia do ponto de vista epigenético, assim. Então, nós não precisamos fazer parabiose, né? Nós temos o tecido novo já dentro do velho, que é o tecido muscular, que, como o Thiago falou, produz cloto, se o rim não estiver legal, produz irisina e produz marcadores anti-inflamatórios que são produzidos pelo músculo. O músculo regula a sua glicemia, o músculo regula a sua lipemia, o músculo produz muitas citocinas, miocinas que circulam, vão agir no seu cérebro, produz BDNF, por exemplo, né, que tem relação com a cognição preservada. Tudo é músculo, então você tem que manter o músculo. Manter músculo, manter força. Só que o músculo, para ele ter contato com os outros tecidos e ter um metabolismo, ele é um tecido aeróbio. Então você precisa manter também o aeróbio. E é por isso que os dois principais marcadores, a meu ver, para evitar o envelhecimento é você manter o VO2 máximo o mais alto possível e o teu nível de força e massa muscular o mais preservado possível. Perfeito. E aí você vai conseguir um ambiente anti-envelhecimento e anti-adoecimento. Por curiosidade, a gente está num trabalho também juntos, onde a gente investigou por 5 anos nossos pacientes com doença renal e aqueles pacientes que tinham baixa massa muscular tiveram maior mortalidade no acompanhamento de 60 meses, né? Então a sarcopenia, que é uma forma da gente marcar, né, categoricamente ali quem tem uma baixa massa muscular, é um preditor de morte. Então no final das contas o que você está falando tem uma relação interessante, né? Não quer dizer que a gente tenha que ter músculos enormes, mas a gente precisa ter uma boa massa muscular, uma força muscular e uma capacidade aeróbia condizente com o músculo. E por curiosidade também, na literatura a gente vê uma diminuição de fibra do tipo 2 em pessoas normais no processo de envelhecimento, pessoas sem doenças. Mas na DPOC, na doença renal e em doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca, a gente perde fibra do tipo 1. Então a gente fica com predominantemente fibra do tipo 2. Então, de fato, pensar no contexto do músculo aeróbio também me parece algo relevante, para a gente não levar em consideração que tudo é treinamento de força, voltado só para hipertrofia, etc. Porque eu vejo que está muito na moda, né? Essa questão da hipertrofia, tudo para hipertrofia, que é importante, né? Tem seu espaço ali, mas não é só isso, né? Tem outros aspectos que a gente precisa levar em conta. Pois é, perfeito. Complementando isso, a questão do processo de envelhecimento, né? Como o Sr. Thiago colocou, já se mostrou que mesmo idosos que não têm hipertrofia, que seria o ganho de massa muscular, todos aumentam a força. Nem todos têm hipertrofia, tem fatores genéticos, né? Então, eu sou o exemplo, né? Treino e dificilmente vou ficar do tamanho do Herbert ou do Thiago, né? Não dá. Mas a força é um fator determinante. Parece que a força é o grande fator determinante para a sobrevida das pessoas, entendeu? Então, estimular a força por meio do exercício resistido, contra a resistência, seja ele com equipamentos de academia, com elástico, o próprio peso do corpo, é uma coisa também que deve ser agregada junto com o exercício aeróbico. Legal. Lembrei minha pergunta. É o seguinte, eu estava comentando, então a gente, talvez alguém esteja vendo e, é meio comum, eu conheço muita gente que tem hipertensão, conheço muita gente que está com diabetes e tudo. Será, agora pensando na relevância, assim, nem sei se pode falar isso, espero que não seja algo trágico, mas talvez eu pensei que fosse interessante se vocês tivessem algum caso, alguma história de algum hipertenso, alguma pessoa com doença renal, alguma coisa do tipo, que seja possível comentar aqui a fim de alertar as pessoas do que pode acontecer. Então, talvez uma pessoa que não soube lidar bem com hipertenso foi para academia, espero que não tenha nada muito trágico, mas aconteceu alguma coisa com esse aluno. Tipo, o que a gente tem que estar vendo, assim, tentando evitar? Você tem casos típicos de rabdomiólise em TAF, teste de aptidão física. É muito comum, por exemplo, surgirem pessoas que vão fazer o TAF, mas não estão preparadas para aquilo e desenvolvem insuficiência renal aguda e podem evoluir para doença renal crônica, né?
Então, o músculo, né, quando ele é usado de maneira errada, ele pode produzir toxinas que caem na corrente sanguínea e causam vasoconstrição, inflamação no rim, e a pessoa desenvolve um problema agudo e talvez até crônico. Então, a gente não precisa falar de um caso muito isolado, porque existem muitos casos, né? Você vai ter aí testes de aptidão física, ou até mesmo pessoas que querem participar de protocolos de exercício mais intensos, né? Onde ela não está muito bem preparada, né? Ela não foi preparada para aquilo, mas ela vai querer desenvolver. Ultrapassar limites, né? Não saber as doses de exercício pode culminar num problema importante. E eu acho que o profissional que estiver lidando com isso, ele tem que diagnosticar que aquela pessoa não pode fazer determinada dose, né? Por isso que tem avaliações como o próprio limiar glicêmico, que é uma maneira de você medir dose para intensidade, né? Você tem mensurações de volume, de intensidade, de parâmetros do treinamento, por isso que o profissional ele precisa saber bem fisiologia, bioquímica, biomecânica, justamente para ter uma dose mais assertiva dos protocolos. Eu não sei quanto a hipertensão, Sim, quanto você já eu tenho um dado muito interessante que você colocou aqui, Del, em relação à questão da segurança cardiovascular. No início aqui eu falei a importância de todo paciente, ou até qualquer pessoa que passou dos 40 anos, fazer uma avaliação cardiológica antes. Então tem um caso, eu só não posso citar o local, tá? Onde o indivíduo não passou por essa avaliação, hipertenso, só que não verificaram isso, ele foi treinar e fez um treinamento de alta intensidade. A gente vai discutir as intensidades mais adequadas. E ele teve um derrame durante o exercício. Ficou em coma uma semana e veio a óbito. Pai de 2 filhas, houve todo um processo. Lembrar que a partir de 98 é direitos e deveres com a regulamentação da profissão de educação física. O indivíduo era jovem ou mais velho? Meia idade. O indivíduo era de meia idade. Né? Tinha 50 e poucos anos. Ok? Então ele veio a óbito e a academia, o dono da academia e o profissional de educação física tiveram que pagar uma indenização para a viúva e as 2 filhas dele. Então, ter esses conceitos básicos de qual intensidade é correta, o volume correto, como que eu devo treinar o indivíduo com diabetes, com doença renal crônica ou mesmo hipertensão, não é só uma questão de saber, é uma questão de segurança da própria vida do paciente. Entendeu? Então, um exercício numa dose errada para quem está procurando estética, eu tenho uma lesão, fico dolorido, mas um paciente diabetes renal ou hipertenso ou outro paciente, eu posso levar ele a óbito. Um acréscimo que fica interessante é o seguinte: algumas medicações têm efeitos colaterais bem presentes em uma parcela de quem faz uso. Então, por exemplo, as estatinas, né, que são utilizadas para diminuir, por exemplo, o colesterol, são muito importantes para a manutenção da vida. É um efeito protetor importante ali para quem tem o colesterol alto, que é um fator de risco para doença cardiovascular. Então, simvastatina, rosuvastatina, pitavastatina são medicamentos bons, mas em uma parcela da população pode aumentar o risco de rabdomiólise. Então, o profissional, por exemplo, que está atento às medicações utilizadas pelo paciente, pode prevenir, por exemplo, que a dose do exercício seja exagerada para quem toma uma estatina, evitando ali um problema adicional, né? Então, entre você fazer a prescrição do treino para uma pessoa que não toma e uma pessoa que toma estatina, o volume, principalmente o volume, mas também a intensidade, tem que ser levado em consideração ali para evitar, por exemplo, rabdomiólise. Sendo que sem o exercício, algumas pessoas já fazem rabdomiólise com o uso das estatinas, né? Então, é necessário uma conversa, por exemplo, com o médico, né? Então, se você percebe uma polifarmácia no paciente, que tem muitas medicações sendo utilizadas ao mesmo tempo, você precisa conversar com o médico desse paciente para entender mais ou menos qual é o quadro, né? E aí evitar um problema desastroso aí, que pode culminar também com a morte ou um desfecho grave ali do paciente. Então a importância de a gente, dentro da mesa redonda, também os encontros teóricos práticos, onde eu, por exemplo, vou discutir dose de
inibidor de enzima conversora, intensidade de exercício. Então, tem o profissional de educação física, somente que está voltado para a parte clínica, ele tem que ter noções de farmacologia básica, no mínimo farmacologia básica. Né? A gente tem uma deficiência no nosso curso que não tem farmacologia, né? São poucos cursos de educação física, né? Faculdades que tem farmacologia. Por exemplo, eu não tive na minha formação, nem o Thiago, não sei se o Herbert teve na Unesp, né? Farmacologia mesmo, não. Só no mestrado eu tive uma disciplina. No mestrado também eu fiz, mas assim, na graduação nós não temos. Só nutrição tem farmacologia, fisioterapia tem farmacologia. Então a gente vai também, dentro dessas aulas práticas, falar a questão dos fármacos interagindo com o exercício. Então há uma grande interação. O Herbert vai falar de insulina, né? Tem vários tipos de insulina, não tem só um tipo de insulina. Então, se tomou insulina de ação rápida, qual procedimento que eu devo ter com o exercício? Se é intermediária. Então, tudo isso também vai ser discutido. Tem curiosidades muito legais. Muito legais. Por exemplo, quem faz uso de metformina. Metformina é muito importante para a manutenção da glicemia em diabetes do tipo 2. Você vai falar, hein? Não. Doentes renais que fazem hemodiálise, né, não podem tomar metformina. E aí o exercício ele se torna uma coisa muito importante. Porque como ele não pode utilizar aquela medicação porque aumenta o risco de um pH mais ácido, essa acidose metabólica levar a um problema vascular, é tão grande que é proibido. A KDIGO, né, que é uma diretriz internacional de doença renal, é taxativa, é proibido usar metformina. O médico ele tira a metformina do paciente com diabetes que faz hemodiálise. Então a gente vê a importância do exercício aí, porque usar só insulina não é simples, né? Então auxilia aí o paciente a ter um controle da glicemia com o exercício. Então eu falei um caso ruim, né? E um caso positivo. Eu até brinquei com o Thiago a cuidar que você vai falar, porque eu achei que iria tocar no assunto da metformina como uma substância relacionada à maior longevidade. Isso já foi documentado, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, tá? É porque existe alguns grupos aí mundo afora perceberam que os indivíduos que usavam metformina é uma droga hipoglicemia, para regular a glicemia, né? Do diabético tipo 2, por exemplo. E aí eles eram mais longevos. Aí foi estudar os mecanismos, né? A metformina age de uma forma como que estimulando a sua mitocôndria a produzir mais enzimas oxidativas. Ela meio que confunde um pouco o metabolismo mitocondrial, ela percebe, então eu preciso produzir mais enzimas oxidativas. Então acaba melhorando tanto as enzimas oxidativas e o número de mitocôndrias nas células do indivíduo. Assim ele consegue melhorar o sistema aeróbio dele. Então ele pode captar mais glicose, regular a glicemia, é isso que acontece, né? Aí percebeu-se que esses indivíduos que faziam uso prolongado, às vezes por décadas, esses indivíduos tinham maior longevidade, né? Só que precisa tomar cuidado porque em estudos depois mais controlados, de intervenção, assim, quem tomava a metformina e treinava, a metformina blindava os efeitos do exercício. Então nada supera o exercício. Exercício físico ele é capaz de provocar todos esses benefícios e às vezes você quer usar uma substância como essa para potencializar, ela chega e atrapalha, ela blinda o efeito do exercício, tá? E aí sobre as precauções e recomendações que eles falaram, no caso do diabético tipo 2, muitas delas são similares ao que eles falaram, porque o indivíduo que tem diabetes tipo 2, ele é um cardiopata em potencial, não que ele seja um cardiopata, mas ele é um cardiopata em potencial, né? No caso, um coronariopata em potencial, um hipertenso em potencial, se já não é. Ele é um paciente, né, renal em potencial. Aí depende o nível, a severidade, o tempo que ele tem de diabetes. Então, esses cuidados que eles falaram podem estar presentes num diabético. Mas existem indivíduos diabéticos tipo 2 que tem o diabetes há menos tempo, ainda não são hipertensos, às vezes a pressão é um pouquinho alta, mas ainda não está na hipertensão clínica severa, assim, então aquele indivíduo é diferente, ele já pode ser, aí depende de cada indivíduo, né? Agora, a rabdomiólise, inclusive, ela tem que tomar cuidado com ela, com qualquer indivíduo, independente se ele é patológico ou não, porque rabdomiólise, por exemplo, você pega um indivíduo que vai na academia, nunca treinou musculação e resolve que ele quer fazer musculação, ele vê a gente falando aqui, se anima e tal, beleza, legal.
Fico feliz que vocês se animem. Mas ao ir na musculação, procure um professor, faça só uma série mais leve de cada exercício no primeiro dia, né? Porque senão tem gente que vai na academia e às vezes o treinador, ou às vezes sem a presença do treinador, o próprio aluno sozinho vai lá e faz 4 séries de 10 e cada uma e faz aquele monte de exercício e aí você provoca muitas microlesões. Aí acontece essa abdomiólise, porque a microlesão que acontece no músculo vai liberar substâncias que vão sobrecarregar o seu rim, por exemplo, né? Então você pode ter uma disfunção renal, ainda que seja transitória, né? Mas ela pode durar até quanto tempo, Thiago? Em geral, a gente considera insuficiência renal aguda quando não ultrapassa 3 meses. A partir de 3 meses, a gente já começa a estudar a possibilidade de estar instalando a crônica, né? Então, aí os caras, aqui é o local dos concursos, né? Tem muita gente aqui concurseiro e tal. E nos concursos você tem as provas físicas, né? E o cara às vezes chega lá sem nem se preparar, ou então começa a se preparar faltando 2 semanas pro concurso e todo dia treinando forte e tal, ele tá provocando um acúmulo de um desequilíbrio fisiológico metabólico nele que vai prejudicar a função renal, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então a progressão de carga tem que ser bem observada, com calma, e você chega lá. Em pouco tempo você chega lá, você está treinando forte, está treinando legal. O problema é começar de uma vez, né? Tem que ter a orientação de um bom profissional da área. Essa questão do balizamento do profissional é muito importante, porque a questão que a gente está julgando aqui, a gente coloca, o exercício ele é bom para pessoas hipertensas, pessoas com diabetes, pessoas com doença renal, mas, por exemplo, você comentou, né? Saiu um artigo falando da metformina, que tem um efeito, sim, positivo no envelhecimento, aí a pessoa pode julgar que aquilo é para todo mundo. Que ele tem que tomar metformina. E aí, se o indivíduo tem doença renal, por exemplo, e faz hemodiálise, o uso da metformina pode custar a vida dele. Aí, né? tá vendo? Então, eu posso ter um problema adicional ali que um profissional da área de saúde poderia detectar, isso, né, que isso não poderia ser feito nessas condições. Então, nada do que a gente está falando aqui serve de maneira generalista. A gente precisa avaliar a parte clínica para poder fazer a prescrição de maneira mais acurada, né? Porque ainda que ele não tenha problema renal, às vezes ele fica usando isso achando que ele vai ter uma maior longevidade, ele está atrapalhando o benefício que ele teria em termos de resposta adaptativa ao próprio treino que ele está se submetendo, né? Por isso, se quiser saber mais, venha no encontro da Forte Editora. Perfeito. E acho que é isso, né? Beleza. Okay. Fechou? Foi legal. Então, muito obrigado, pessoal. Foi muito legal. Aprendi muito e vou aprender muito mais porque eu estarei lá em São Paulo, dia 26. E, brigadão a todo mundo que viu. Muito obrigado aos professores que participaram. E é isso, cara. Eu vou só falar uma coisa. Vai começar, na verdade, dia 25, 26, 27. Eu acho que a minha palestra sobre hipertensão é dia 27. A sua sobre renal, a isolada, que é só você. Acho que é no mesmo dia, não é? Acho que é um dia diferente, né? Mas aí tá lá. O Herbert acho que é 25. O Herbert vai falar 25 de limiar glicêmico, né? E eu queria agradecer a todos que estão aqui. Espero encontrá-los você lá no nosso encontro. E agradecer ao professor Herbert, ao professor Thiago, ao Del aqui que montou todo o esquema aqui para a gente poder falar. E principalmente eu queria agradecer, eu convidei o Herbert e o Thiago e o professor Fernando Ribeiro também, mas principalmente aqui, sobretudo, o Herbert e o Thiago, não só porque eles são os melhores pesquisadores nessa área, né? Nós fizemos uma revisão agora sobre hipotensão pós-exercício. O professor Herbert está entre os top 10 do mundo, tá? Sobre o assunto. O Thiago já é um jovem pesquisador aí na área de doença renal crônica. Então, além disso, por eles serem meus amigos, né? O Herbert foi meu primeiro orientador na iniciação científica, eu fui um dos primeiros alunos dele. O Thiago foi meu aluno na graduação, hoje é brilhante, muito melhor do que eu, e isso já me conforta muito, meus esforços não foram em vão, essa é a ideia, né? Então, se eu formar um aluno, ele tem que ser no mínimo igual a mim. O ideal é que ele seja melhor, que é o caso do Thiago. Então, muito feliz de vocês participarem do nosso encontro, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Milton, por ter proporcionado isso. Eu sei que você que nos indicou, né? Foi muito legal estar aqui com vocês. Parabéns, Del, primeiro por mérito. Por ser entrevistador tão legal, menino aí novo, não treme nada, fala normalmente, tá de parabéns, obrigado. Viu? Fiquei assim admirado, gostei muito. E o Thiago, é sempre uma alegria trocar ideia com você, sabe muito mesmo,
eu acho que é o cara que, dos que eu conheço no mundo, é o cara que mais entende sobre doença renal e exercício. Então, e tá formando gente boa que tá vindo por aí, né? Isso que é importante. Então, obrigado. Eu acho que a gente tá entre amigos, né? E a gente produziu e aprendeu junto muita coisa. E espero ainda produzir bastante com vocês, né? Que a gente tenha longevidade acadêmica aí na produção e tentar descobrir mais coisas para ver se a gente pode ensinar coisas diferentes, coisas novas e que tenham impacto social ali para a população também, né? Legal. E falando em descobrir mais coisas, você vê como a vida dá a volta, né? Eu acabei incorporando com a ajuda da Isabela Ramos a parte do exercício de desempenho cognitivo nos atletas master, né? E o Milton, que foi meu primeiro aluno de iniciação científica, ele estudou os efeitos crônicos da suplementação de creatina, né? Ou subagudos, né? A gente fez um short time, né? Short time. Aí... Foi de natação, não foi? Foi. Atletas de natação. Muito legal. Creatina tal, naquela época tal. Agora 95, 96. 95. E agora estão mostrando aí muito dos efeitos da suplementação de creatina na cognição. E recentemente estão até propondo o desenvolvimento de um estudo, spray nasal de creatina para você poder melhorar... Passar a barreira hematocefálica. Isso, para a barreira hematocefálica, você então poder transpor a barreira hematocefálica e aumentar de fato as concentrações de creatina lá no cérebro e melhorar a cognição, né? De maneira ainda mais significativa. A gente pode marcar um encontro só para falar então, sobre isso. Sabe, creatina tá bom? Novas possíveis aplicações da creatina aí. Muito legal. E só para fechar, prometo, estou terminando nutrição agora, né? Vou me formar nutricionista e meu trabalho de TCC, né? Minha monografia, eu fiz EC em 95 para 96, o Herbert foi meu orientador. Na especialização foi o Ivan Pissarro, na Escola Paulista de Medicina. E agora eu vou fazer uma parte da suplementação de creatina. O Thiago também vai estar ajudando numa meta-análise sobre a suplementação de creatina na parte clínica. E o Herbert vai ser meu orientador para fechar com chave de ouro. Legal, hein, Milton? Que legal. Prazer. Obrigado. Fechou. Valeu. Show. Show.